Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta segunda aula da disciplina de Fundamentos de Matemática, falarei sobre as operações básicas matemáticas. Primeiramente, falarei sobre a adição e subtração. Tá? A adição, dada por este símbolo, ela soma elementos de uma mesma natureza. E a subtração é a diferença ou a exclusão de elementos também de uma mesma natureza. Tá? Na verdade, a operação da subtração é uma consequência da adição, pois a gente pode entender a subtração como a soma de elementos negativos, ou a soma de números negativos, a sua operação. Como primeira propriedade da adição, temos que um número qualquer A somado ao número qualquer B é igual à soma do valor B ao número qualquer A. Então não importa a ordem da soma desses elementos, que o resultado da operação será o mesmo. Por exemplo, posso somar 2 a 1,5. O resultado dessa soma, 3,5, que é equivalente a somar 1,5 ao 2. Então, a ordem não altera o resultado. Como segunda propriedade, temos a associatividade, que diz que, ao somar dois números e posteriormente somar um terceiro número, isto equivale a somar um número a uma soma de dois demais números. Então, A mais B mais C é equivalente a realizar a soma de A a uma soma pré-definida de B com C. Como exemplo, posso realizar a soma de 2 com 2,7 com 1,3. Então, respeitando a ordem das operações, aquilo que está entre parênteses é realizado primeiro, ou seja, 2 mais 2,7, que equivale a 4,7. Por fim, somamos 4,7 a 1,3, obtemos, então, resultado 6. Realizemos agora a soma de 2 com 2,7 mais 1,3. Respeitando a ordem das operações, que neste caso é iniciada pelo que está dentro dos parênteses, então 2,7 mais 1,3. Então 2 mais o resultado desta operação, que é 4. Agora podemos sim efetuar a soma de 2 com 4, que é 6. Então, isto não é uma demonstração, é apenas uma aplicação dessa segunda propriedade, associatividade. Como terceira propriedade, temos a garantia da existência de um elemento neutro. Então, como estamos tratando do conjunto dos reais, o elemento neutro é o zero. Então, qualquer número real mais zero é igual ao próprio A. Esse número qualquer chamei de A,
mais o elemento neutro, que é 0, é igual ao próprio A. Aplicando a primeira propriedade aqui descrita, também podemos afirmar que A é igual a 0 mais A. Pode parecer bem óbvio que o elemento neutro seja o 0, porém, em alguns conjuntos numéricos um pouco mais elaborados dentro da matemática, nem sempre isto ocorre, nem sempre o elemento neutro é o 0. E o elemento neutro, ele não existe apenas para a adição, ele também existe para a multiplicação, que veremos posteriormente. Então, como exemplo, aqui eu estou somando 3 ao 0. Isso dá o resultado 3. Então, estou somando 3 a nada, acrescentando nada a 3 unidades, permanecendo o 3. Assim como eu posso somar nada a 3 e resulta também no valor 3. E como última propriedade, temos a garantia de que, para todo real A somado a um número real menos A, este resultado será igual a 0. Tá? Então, para cada A, existe um menos A, onde a soma desses dois elementos é nula. Como exemplo, tomemos A igual a 2. 2 mais menos 2 igual. Então, eu tenho 2 unidades mais menos 2 unidades. Já vamos adiantar aqui a informação de que quando eu tenho uma soma de um número negativo, podemos utilizar aqui a regra de sinais. Mais com menos dá menos. Então, temos 2 menos 2, que é igual a 0. É importante observar que o A não necessariamente é positivo. Então, aqui o nosso A é o valor 2 do exemplo, mas ele pode ser, por exemplo, menos 2. Então, vai ficar menos 2 mais, abre parênteses, menos, inserindo aqui o valor de A, menos 2. Por questão de ordem, não é muito interessante deixar menos ao lado do menos. Portanto, devemos colocar este menos 2, que é o nosso valor de A, entre parênteses. Utilizando a ordem indicada, aquilo que está dentro, parênteses. Se necessário colocar outro parênteses fora, a gente substitui por colchetes. Então aqui tiramos esses parênteses e colocamos colchetes. Caso necessário, outro parênteses do lado de fora, colocamos estes símbolos que são chaves. Lembremos que sempre quando se abre ou parênteses, ou colchetes, ou chaves, deve-se fechar em algum momento. Desde que este parênteses seja fechado antes do fechamento do colchetes e esse, por sua vez, antes do fechamento da chave. Então, voltemos à nossa operação. Menos com menos, já adiantando o que veremos depois na multiplicação. Quando temos a multiplicação de um número positivo com um número positivo, o resultado é um número positivo.
a multiplicação de um número positivo por um número negativo, o resultado é negativo. A multiplicação de um número negativo por um número positivo é negativo. E a multiplicação de um número negativo por um número negativo é positivo. Então, neste caso, esse menos pode ser entendido como menos 1 vezes o menos 2 que aparece logo à direita. Tá? Então, eu posso entender aqui como menos 1 vezes menos 2, ou simplesmente eu posso utilizar esta regra de sinais. Então, menos com menos é mais 2. Menos 2 mais 2, 0. E assim mostramos que essa propriedade também é válida para valores de A negativos. Falaremos agora sobre a operação de multiplicação. E também da sua operação formada pela sua consequência, divisão. Como primeira propriedade, denominada comutativa, temos que um número real A multiplicado por um outro número real B é igual a B vezes A. É aquela frase que costumamos ouvir lá no ensino médio. A ordem dos fatores não altera o produto. Como exemplo aqui, podemos dizer que 3 vezes 7 é igual a 21, que também pode ser escrito como 7 vezes 3. Posso realizar também com números negativos, por exemplo, menos 3 vezes 7 igual. Novamente, utilizando aquela regra de sinais. O 7 é positivo. O menos 3 é negativo. Portanto, quando temos menos com mais no produto, isso resulta em menos. Então, 3 vezes 7, 21. Menos com mais resulta em menos. Assim como poderíamos realizar o cálculo de 7 vezes o menos 3. Vamos considerar agora os dois negativos. Menos 3 vezes menos 7. Menos com menos no produto é mais. 3 vezes 7, 21. Mais 21 é equivalente a deixar apenas 21. Também podemos representar o 21 como menos 7 vezes menos 3, utilizando essa primeira propriedade. Como segunda propriedade da multiplicação, temos a associativa, que diz que podemos multiplicar A por B e o resultado por C. A, B e C reais. E que isto é equivalente a multiplicar A pelo produto previamente realizado de B por C. Exemplo. Podemos fazer 3 vezes 4 vezes
2. Utilizando a ordem das operações, onde os parênteses nos forçam a realizar o que está dentro dele, primeiro. Então, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Assim como eu posso realizar 3 vezes 4 vezes 2, onde devemos respeitar primeiro o produto de 4 por 2, ficando 3 vezes 4 vezes 2, 8. E por fim, 3 vezes 8, 24. Então, essas duas formas são equivalentes. Além disso, esses valores também podem ser negativos. Aqui também temos a existência de um elemento neutro. Portanto, uma terceira propriedade. Qualquer valor real A vezes 1, que é o elemento neutro no conjunto dos reais para o produto ou a multiplicação, é exatamente o valor A. Utilizando a primeira propriedade para o produto, também podemos dizer que o A é igual a 1 vezes o próprio A. Como exemplo, menos 7 vezes 1 permanece sendo menos 7, que é igual a 1 vezes o menos 7. E como última propriedade do produto, temos a existência do elemento inverso. Então, tomemos aqui um número A real, porém diferente de zero. Daqui a pouco vamos verificar o porquê que ele tem que ser diferente de zero. Então, existe sempre um número que, multiplicado com A, que dá o resultado 1. E qual seria este número? 1 sobre A. Então, multiplicando o A pelo seu inverso, então 1 sobre A é o inverso de A, temos que é igual a 1. A vezes 1 sobre A é igual. Podemos reescrever este A aqui como A dividido por 1. Equivalente. Vezes 1 sobre A. O produto de frações. Numerador vezes numerador. A vezes 1. Denominador vezes denominador. 1 vezes A. Isto é, A vezes 1 é A. 1 vezes A é A. A dividido por A, quando A é diferente de zero, é exatamente igual a 1. Portanto, com exceção do A igual a zero, todo A real tem um inverso, que é exatamente 1 dividido por A. Mas o que acontece na divisão por zero? Para isso, tomemos K dividido por zero para K sendo um número pertencente ao conjunto dos reais. Além disso, consideremos a seguinte regra. Se temos um valor A dividido por um valor B igual a um valor C, isso ocorre se e somente se o valor A é igual a B vezes C. Esse símbolo que eu acabei de ler como se e somente se
é uma seta dupla. A afirmação da esquerda implica na afirmação da direita. Em outras palavras, a esquerda ser verdadeira implica na direita ser verdadeira. Além disso, isso também ocorre da direita para a esquerda. Então, esta afirmação ser verdadeira implica nesta afirmação ser verdadeira. Associando essas duas setas, temos o símbolo C e somente C. Assim, podemos dizer que A dividido por B ser igual a C é verdade se e somente se A for igual a um B vezes o C. Da esquerda para a direita, basta multiplicarmos ambos os lados desta igualdade por B, que chegaremos na parte da direita. Da direita para a esquerda, ou seja, para mostrar que esta afirmação é igual a esta, basta multiplicarmos nesta igualdade em ambos os lados 1 sobre B, ou dividirmos em ambos os lados por B. Voltemos novamente ao nosso problema inicial, que é avaliar o caso da divisão por zero. Vamos pegar um primeiro caso aqui e considerar K igual a zero. No segundo caso, daqui a pouco, faremos K diferente de zero. Nesta circunstância, avaliaremos, então, zero dividido por zero. Como não sabemos o resultado de zero dividido por zero, falaremos que isso aqui é um L. Então, devemos obter o valor de L. Para isso, aplicaremos esta propriedade recém-citada. Então, 0 dividido por 0 é igual a L, se e somente se 0 for igual a 0 vezes L. Qual o valor de L que multiplicado a 0 é igual a 0? Qualquer valor. Então, qualquer valor para L, quando multiplicamos aqui por 0, é igual a 0. Porém, não podemos responder que L é qualquer número real. L deve ser único. Caso ele exista, ele deve ser um único valor. Portanto, chegamos em um absurdo. Como o nosso valor de L não é único, então não conseguimos identificar, neste caso, para K igual a 0, a divisão de 0 por 0. Além deste primeiro caso, em que K é igual a 0, devemos avaliar agora a outra possibilidade, quando K diferente de 0. Então, continuaremos aqui chamando de K. Dividido por 0, também não sabemos o resultado. Como não sabemos, vamos chamar aqui de M. Qual o valor de M dado pela divisão de um K diferente de 0 por 0, aplicando a propriedade falada? K dividido por 0 é igual a M, se somente se K igual a 0 vezes M. Agora vem aquela pergunta: qual o valor de M vezes 0 é igual a K? Lembrando que K é diferente de 0. Então, neste caso, qualquer valor de M multiplicado por 0 vai dar 0. Em contrapartida, a condição inicial era que K era diferente de 0.
Então, novamente temos um absurdo. Então, tanto para o caso em que k igual a zero, quanto para o caso em que k diferente de zero, não temos uma solução para a divisão de k por zero, logo, k dividido por zero não existe para todo k pertencente aos reais. Este símbolo aqui tem como leitura para todo ou para qualquer k pertencente ao conjunto dos reais. E é assim que justificamos a inexistência de um valor correspondente à divisão de qualquer real por zero. Agora, temos uma propriedade que envolve tanto a adição quanto a multiplicação. Tal propriedade é denominada distributiva. Então, ela afirma que um valor real A vezes um valor real B mais um C, onde B e C têm prioridade no cálculo por conta dos parênteses, é equivalente a fazer A vezes B mais A vezes C. Então, a distributiva podemos entendê-la aqui nessa primeira expressão como A vezes B mais A vezes C. Numericamente, fazendo aqui um exemplo, 3 vezes 7 mais 2. Respeitando a ordem das operações, 7 mais 2, 9. 3 vezes 9, 27. Agora, resolvendo da outra forma, respeitando essa igualdade. 3 vezes 7 mais 3 vezes 2. 3 vezes 7, 21. Mais 3 vezes 2, 6. 21 mais 6, 27. Então, ambas as formas podem ser utilizadas. Posso também realizar este cálculo com valores negativos. Tá? O cálculo prossegue da mesma forma. Menos 4 vezes menos 5 mais 1. Posso primeiramente resolver menos 5 mais 1, respeitando a ordem. Então vai ficar menos 4 vezes menos 5 mais 1, menos 4. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais. Mais 16 é equivalente a 16. Posso, porém, aplicar a distributiva. Menos 4 vezes o menos 5 mais menos 4 vezes o mais 1. Menos 4 vezes menos 5, efetuando 4 vezes 5, 20.
menos com menos, mais. Esse resultado, mais 4 vezes 1, 4. Menos com mais, menos. Então aqui temos mais 20, mais menos 4. Mais com menos, menos. Então temos mais 20, menos 4. 20 menos 4, 16. Que é exatamente o resultado obtido da outra forma, antes de aplicarmos a propriedade distributiva. Falemos agora sobre exponenciação ou potenciação e radiciação, que nada mais é do que o cálculo de um número elevado a outro número e a raiz com índice, por exemplo, b, de um outro número. Então, falaremos inicialmente de quando queremos elevar ou calcular a potência de um número. Mas o que seria um número A elevado ao número B? Um exemplo com números inteiros é 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é o 3 multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 3, onde ele se repete 4 vezes. Tá? Então, efetuando esse produto, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81. Porém, posso trabalhar com valores reais também. E neste caso, temos cálculos um pouco mais elaborados em relação a essa forma que realizamos aqui, o 3 elevado a 4. Para isso, vamos identificar algumas propriedades. A primeira delas diz que se eu tenho um valor A elevado a um valor B, vezes um valor A elevado a um valor C, isto é equivalente a calcular A elevado a B mais C. Então, numericamente, vamos dar um exemplo. Posso escrever 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3 elevado a 4, já calculamos aqui inicialmente, 81. E 9 vezes 81 é 729. Conforme a propriedade que acabamos de dizer, podemos calcular 3 elevado a 2 mais 4. Ou 3 elevado a 6. Que é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, fazendo 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729, que é exatamente o resultado por meio da outra forma. Então, podemos aplicar esta propriedade sempre quando necessário, utilizando o cálculo da primeira
ou da segunda forma, que o resultado será o mesmo. Observemos que A, B e C não necessariamente são números inteiros. Isso aí funciona com qualquer real, com uma exceção. A segunda propriedade da exponenciação diz que qualquer valor A elevado a B dividido por C elevado a D, daqui a pouco eu vou dizer. Eu estou dizendo quaisquer valores, mas existe uma exceção. É exatamente igual a A elevado a B menos D. Como exemplo, podemos efetuar o cálculo de 2 ao quadrado dividido por 2 ao cubo. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Simplificando, dividindo numerador e denominador por 4, temos que esse valor é equivalente a meio. Aplicando a propriedade, podemos calcular 2 ao quadrado dividido por 2 ao cubo de outra forma, efetuando 2 elevado a 2 menos 3. Então aqui ficaria 2 elevado a menos 1. Agora, falarei duas informações ainda não citadas. A primeira delas, e o que será 2 elevado a menos 1? Podemos aqui aplicar novamente essa propriedade. Eu posso escrever como 2 elevado a 0 menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Portanto, posso aplicar a propriedade recém-citada e colocar 2 elevado a 0 sobre 2 elevado a 1. Esse 0 permanece no numerador e esse menos 1 troca o sinal e vem para o denominador. Farei duas afirmações agora que não disse ainda durante a videoaula. Qualquer valor não nulo elevado a 0 é igual a 1. Então, não nos esqueçamos desta propriedade aqui, que só ocorre quando o nosso valor de A difere de 0. Sendo assim, 2 elevado a 0 é igual a 1, e 2 elevado a 1, que nos chama a necessidade de falar de outra propriedade, todo A elevado a 1 sempre será o próprio A. Também não nos esqueçamos dessa propriedade. Portanto, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Sendo assim, obtemos o mesmo resultado nas duas possíveis formas de cálculo, por conta desta propriedade. Como próxima propriedade da exponenciação, temos que um valor A real elevado a m, posteriormente elevado a n, equivale a elevado a m vezes n. Como exemplo, podemos calcular 2 elevado ao quadrado, posteriormente elevado ao cubo. Antes de aplicarmos a propriedade, calcularemos passo a passo. 2 ao quadrado, que é 4, elevado ao cubo. Isto equivale a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Podemos efetuar este mesmo cálculo pela propriedade.
ou seja, 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Podemos simplificar fazendo 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Então, essas duas formas de cálculo chegam ao mesmo resultado, sendo válida a propriedade citada. Mais uma propriedade para a exponenciação diz que quando temos um valor real A vezes um valor real B elevado a um valor M, isto equivale a A elevado a M vezes a B elevado a M. Como exemplo, podemos fazer 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Sem aplicar a propriedade, sem utilizar essa parte da direita, vamos calcular o produto primeiro e depois elevar ao quadrado. Então, 2 vezes 3, 6 ao quadrado, 36. Utilizando a parte direita da propriedade, podemos simplesmente realizar o cálculo fazendo 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Portanto, independente de qual dessas duas formas realizamos o cálculo, é equivalente ao resultado. E como última propriedade da exponenciação, temos que, ao dividirmos um valor A por um valor B e levarmos posteriormente a um valor M, isto equivale a elevarmos A ao expoente M e dividirmos por B elevado também ao mesmo M. Como exemplo, temos 4 sobre 2 elevado ao quadrado. Resolvendo primeiro o quociente e depois o quadrado, 4 dividido por 2, 2 ao quadrado, 4. Resolvendo dessa seguinte forma, 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Temos que 4 ao quadrado, 16. Dividido por 2 ao quadrado, 4. 16 dividido por 4, 4. Portanto, um mesmo resultado independente da forma que calculamos. Sendo assim, podemos utilizar esta e outras propriedades para simplificar nossos cálculos quando conveniente. Observemos que, como não é determinada a divisão por zero, neste caso, B diferente de zero. Antes de entrarmos nas propriedades de radiciação, vamos fazer uma associação entre radiciação e potenciação. Então, a raiz enésima ou de índice n de um valor A é igual a um valor B, se e somente se o valor B elevado a n for igual a A. Como exemplo, a raiz, quando não colocamos índice, equivale a índice 2. Ok? Então, raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 16
é igual a 4, 6 somente C, 4 elevado ao índice, que escondemos ali porque não é necessário quando for 2, for igual a 16. Observemos que devemos tomar cuidado quando esse índice for par, pois nesses casos o valor de A não poderá ser negativo. Como exemplo, a raiz quadrada de menos 16. Como não sabemos o valor, vou chamar aqui de B. 6 somente C. B elevado ao índice, que no caso aqui é 2, for igual a menos 16. Porém, nenhum valor de B ao quadrado será negativo. Mais do que isso, nenhum valor de B elevado a um valor par será negativo, por conta daquela relação entre sinais. Mais com mais sempre dará mais. Então, se B for positivo, B ao quadrado dará positivo. E menos com menos sempre no produto dá mais. Então, se B for negativo, também é impossível dar um número negativo. Portanto, essa definição tem a ressalva de que, quando n for par, o valor de A não poderá ser negativo. Como primeira propriedade da radiciação, temos que o produto da raiz enésima de A pela raiz enésima de B é igual à raiz enésima do produto de A por B. Então, o produto das raízes de mesmo índice é igual à raiz do produto. Como exemplo, a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 8 é o mesmo que perguntarmos qual o valor elevado ao cubo que dá 8. É o 2. Para resolvermos a raiz cúbica de 27, assim como definirmos e relacionamos com a exponenciação, basta respondermos qual o valor elevado ao cubo que dá 27. É o 3. Então, 2 vezes 3, 6. Por meio desta propriedade, podemos simplesmente calcular a raiz cúbica Mas, por meio dessa propriedade, podemos calcular simplesmente a raiz cúbica de 8 vezes 27. Ou a raiz cúbica 8 vezes 27, 216. Para resolver, basta pensarmos qual valor ao cubo é 216. É o valor 6. Neste caso, a primeira forma foi mais simples de ser resolvida, pois os valores que aqui causavam cálculos mais complexos foram dissolvidos em duas raízes. Portanto, nem sempre essa expressão da direita da propriedade será a que trará mais facilidades. Então, às vezes, podemos também transformar da direita para a esquerda para facilitar o cálculo.
Como segunda propriedade da radiciação, temos que a raiz enésima de um valor A dividida pela raiz enésima de um valor B, como não há divisão por zero, B não nulo, então isto aqui é equivalente à raiz enésima de A dividido por B. Como exemplo, podemos calcular a raiz quadrada, lembrando que o quadrado, a gente não precisa colocar o 2 aqui, de 4 dividido pela raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. 2 dividido por 1 é o próprio 2. Podemos utilizar o cálculo desta outra forma. Então, raiz quadrada dividido por raiz quadrada, utilizemos aqui o índice 2. Continua a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 dividido por 1 é igual a raiz de 4. Raiz de 4 igual a 2. Portanto, a propriedade funciona e podemos utilizá-la para facilitar cálculos de radiciação. Como terceira propriedade da radiciação, temos que a raiz enésima de um valor A elevado a um valor M é equivalente à raiz enésima desse A elevado a M. Como exemplo, calculemos a raiz quadrada de 4 e tudo isso elevado ao cubo. A raiz quadrada de 4 é 2. 2 elevado ao cubo é 8. Utilizando a propriedade, podemos recalcular de outra forma, como raiz quadrada de 4 elevado ao cubo, ou raiz quadrada 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4, que é 16, vezes 4, que é 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, chegando aqui ao mesmo resultado. Assim sendo, essa propriedade pode ser utilizada para melhorar e simplificar os cálculos de radiciação e exponenciação simultaneamente. Essa propriedade, falarei agora, diz sobre a radiciação da radiciação. Então, a raiz de índice M da raiz de índice N de um valor A é equivalente à raiz de A com índice M vezes N. Podemos exemplificar pela raiz quadrada da raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Calculando da outra forma, multiplicando o índice 2 pelo índice 2, temos a raiz quarta de 16. Para resolver raiz quarta de 16, basta imaginar qual o valor elevado a 4 que dá 16. Como 2 elevado a 4 dá 16, então o resultado é 2. Portanto, independente da forma que calculamos, o resultado deve ser o mesmo e a propriedade pode ser utilizada. Como última propriedade de radiciação, temos que, ao apresentar a raiz enésima de A elevado a M, podemos multiplicar uma mesma constante no índice N e no expoente M, que permanecerá a igualdade, ou seja, isto é igual a raiz de índice
NP de A elevado a MP. Como exemplo, a raiz quadrada de 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, que é 16. Portanto, a raiz quadrada de 16, que é 4. Posso multiplicar esse índice 2 e esse expoente 4 por um mesmo valor. Multiplicarei aqui ambos por 2. Então, a raiz quarta de 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 256. Para responder qual é o resultado da raiz quarta de 256, basta pensar qual valor elevado a 4 que dá 256. Como 4 elevado a 4 é 256, então este resultado é 4. Então, esta propriedade pode ser utilizada para simplificar alguns cálculos de radiciação. Aqui, provavelmente, para simplificar da forma da direita a um formato da esquerda, pois provavelmente da esquerda para a direita a tendência é complicarmos um pouquinho aí o cálculo. Então, aqui o mais comum é transformarmos da direita para a esquerda. É indispensável observar que a substituição de valores numéricos nessas propriedades não as demonstram. Ou seja, não mostram que as propriedades são válidas para qualquer valor. São apenas exemplos. Uma possível simplificação desta expressão que acabamos de resolver, como aplicação indireta desta propriedade, é a seguinte: tendo raiz quarta de 2 elevado a 8, isto é equivalente a 2 elevado a 8 dividido pelo índice. Oito dividido por 4, 2, que é igual a 4. Sendo uma solução bem mais direta do que as anteriores. Assim, é possível enunciar a seguinte propriedade: a raiz enésima de A elevado a M equivale a A elevado a M sobre N. Sendo esta propriedade bem frequente nas resoluções de exercícios. Em operações mais complexas, que envolvam tanto o produto quanto a adição, ou tanto o produto quanto a exponenciação, ou algumas combinações destas operações, devemos estabelecer uma ordem de resolução. Então, com exceção de casos que respeitem o uso de parênteses, devemos considerar, primeiro, o cálculo de exponenciação e radiciação como prioridade. Posteriormente, a prioridade é o produto e a divisão. E por último, a prioridade é a adição e a subtração. Como exemplo, consideremos a seguinte expressão: raiz quadrada de 2 mais 2 vezes 4 dividido
por 2 ao quadrado menos 4 mais 1 menos 7. Neste caso, conforme as regras estabelecidas, não temos a presença de parênteses, nem colchetes, nem chaves. Então, para que possamos resolver esta expressão algébrica, caso tentemos primeiro calcular esta divisão, não conseguiremos, pois este cálculo depende do resultado deste numerador e deste denominador. Muito menos podemos subtrair 7, pois essa subtração depende do cálculo desta expressão como um todo, deste quociente. Sendo assim, primeiro necessitamos calcular numerador e denominador. Para calcular o numerador, conforme a ordem das operações, primeiro devemos calcular a raiz quadrada. Porém, essa raiz quadrada depende da soma de 2 com 2. Então, além da ordem das operações que eu citei anteriormente, devemos nos atentar a operações que dependem de outras operações. Então, aqui no caso, a raiz quadrada depende da soma de 2 com 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, agora temos a raiz de 4 vezes 4. No denominador, necessitamos calcular 2 ao quadrado para depois subtrair 4 e somar 1. Então, 2 ao quadrado, 4. Como a subtração e a soma estão num mesmo nível de prioridade, já podemos efetuar este cálculo. Então, menos 4 mais 1, menos 3. Agora, para que multipliquemos raiz de 4 por 4, primeiro necessitamos calcular a raiz quadrada de 4, que no nosso caso é 2. Vezes 4, dividido por 1. E o menos 7 estava faltando. Agora, calculemos 2 vezes 4, que é 8, dividido por 1, menos 7. Respeitando a ordem das operações, primeiro devemos fazer essa divisão para depois subtrairmos o 7. 8 dividido por 1, 8, menos 7. 8 menos 7 é igual a 1. Portanto, fizemos a simplificação desta expressão inicial obtendo o resultado igual a 1. Basicamente era isso a ser falado nessa videoaula. Tem muito mais o que se falar, porém o vídeo já extrapolou um tempo aí agradável a todos. Então, o restante do conteúdo espero que possa ser praticado como exercícios e também como estudo extra. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.